Olá, sexto ano. Estamos aqui mais uma vez, né? O último vídeo da série aqui, revisão do primeiro bimestre de 2024, fazendo uma revisão de geografia do sexto ano. Nós vamos aqui no primeiro ponto logo, que é a página 20. Você vai saber o que é o mapa mental, certo? Diariamente nos deslocamos para diferentes lugares, da escola para casa, de casa para a escola, de casa para a farmácia, da farmácia para casa. Então a gente sempre tem uma mentalidade ali guardada na nossa mente, esse mapa, né? Uma espécie de mapa mental, né? Que existe dentro da nossa cabeça. Ele tem pontos de referência, perto de uma praça, perto de uma escola, vira à esquerda, vira à direita, é numa esquina que tem um comércio, é perto de uma farmácia, então nós temos essas referências na nossa cabeça. O nome dessa coisa que tem dentro da nossa cabeça chama-se mapa mental. Beleza? Então, aqui tem até no livro de vocês, tem aqui o trajeto do Mateus, né? Um meninozinho. Aí tem um questionamentozinho aqui embaixo, né? Eu até pedi para cada um fazer um mapinha na lousa naquele dia, né? Um mapa mental que você tem na sua cabeça sobre a sua localização da sua casa e tal e tal. Entendeu? Aí aqui o Mateus desenhou também, né? Do jeito que vocês fizeram aí na lousa naquele dia. Aí um ponto, gente, que eu queria que vocês olhassem também é esse aqui. Vou só procurar aqui, ó. Olha, já partindo aqui para uma página já bem distante daquela, que é a 31, né? Passando aí 10 páginas na frente, mais de 10 páginas. As relações entre lugares, né? Os lugares do mundo estabelecem relações entre si e envolvem o trabalho de muitas pessoas que realizam diversas atividades, como o cultivo de colheitas nas lavouras, o trabalho nas indústrias, o transporte e o comércio dos produtos em estabelecimentos. Gente, o campo ele depende da cidade, certo? A cidade sempre depende do campo para poder ter os seus produtos, porque o lugar chamado cidade é diferente do lugar chamado campo. Muito embora eles sejam diferentes, mas eles dependem. O campo depende da cidade porque precisa vender os seus produtos. A cidade precisa do campo porque ela precisa ter esses produtos que só o campo tem. Entendeu? Então a indústria, a plantação, o comércio, eles se relacionam um com o outro. Depende um do outro para poder existir. Entendeu? Nós temos até aqui algumas imagens legais, né? Que é aqui a imagem um, a 2, a 3, né, de comércios, por exemplo, lápis, né, a plantação de madeira, a produção de lápis, o comércio do lápis e a 4, que é a escola onde o lápis é utilizado, entendeu? Olha, um pontozinho que eu queria que vocês examinassem também é esse daqui, na página 32, ó. As relações entre lugares, próximos ou distantes. A relação entre os lugares pode ocorrer entre pessoas que se localizem em lugares bem próximos ou muito distantes entre si. Muitos produtos que consumimos dia a dia podem ter sido produzidos na proximidade que moramos, mas pode ter sido produzido em lugares muito distantes. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado ali, no Moranguinho, lá tem a maçã brasileira, maçã. Mas tem outra maçãzinha que ela é mais cara, é a maçã argentina. Gente, ela vem lá da Argentina. Esse celular que eu tô com ele aqui na mão, ele é um Xiaomi. Ele é produzido aonde? Na China. Eu tô com um computador da Samsung aqui na mão. Ele é produzido no Japão, gente. Um ventilador produzido aqui na Zona Franca de Manaus, que tá aqui do meu lado. Tem outro telefone aqui, Samsung, que é produzido também no Japão. E vários outros objetos que são produzidos ou aqui ou longe daqui. Então os lugares, apesar deles serem distantes, eles se relacionam um com o outro. Entendeu? Gente, só uma explanaçãozinha aqui de uma questão, que é a questão da tecnologia, certo? Há pouco eu estava falando aqui sobre telefones, sobre computadores, ventiladores. Então a gente tem que entender uma coisa, gente. Que o avanço tecnológico, a tecnologia, celular, televisão, geladeira, computador, isso tudo veio facilitar a nossa vida.
A TV traz informação, o celular traz informação, a internet, o computador, tudo traz informação. A geladeira conserva alimento, o micro-ondas esquenta, o fogão com fogo a gás facilita muito a nossa vida, a rapidez, o micro-ondas também. Vários produtos eletrônicos que são vendidos em lojas, produzidos às vezes em outro país, eles facilitam muito a nossa vida. Entendeu? As ferrovias, as hidrovias, as rodovias, aerovias são importantes para o transporte desses produtos que vêm de longe, de outros lugares. E esses lugares distantes, eles se relacionam com o lugar onde a gente mora, através de vias, né? Vias que ligam um lugar ao outro. Então as vias, as hidrovias, rodovias, ferrovias, aerovias são importantes. São importantes, muito importantes. Gente, agora falando já no terceiro capítulo, que é na página 38, os elementos da paisagem. Os elementos, gente, de uma paisagem eles podem ser culturais ou naturais. Um elemento cultural, gente, é uma rodovia, uma ferrovia, uma plantação, um edifício, as coisas que são produzidas pelos seres humanos. Os elementos naturais de uma paisagem já são coisas naturais, como um lago, um mar, um oceano, uma floresta, uma montanha, uma fauna. Essas coisas que são naturais já são elementos naturais. Beleza? Isso daí, gente, que eu estou falando está na 38. Tá bom? Também tem os elementos naturais, gente, aqueles que a gente não percebe, gente. É, olhando, a gente percebe sentindo o cheiro, sentindo o gosto. Por exemplo, o elemento natural, por exemplo, o canto dos pássaros, os sons que as águas fazem, o som que o vento dá quando bate nas folhas. Então, isso são momentos compostos por elementos naturais de uma paisagem. Sons que a gente escuta, sabores que a gente sente, cheiros, o cheiro das flores, o sabor das frutas, do mel. Então esses sabores, esses cheiros, esses sons são elementos da paisagem, só que naturais. Beleza? Isso aí, gente, que eu estou falando está na 39. Você examine isso aí na 39, beleza? Deixa eu ver aqui outro ponto interessante. Eu dou uma pausazinha aqui e vou lá. Gente, olha, examinando aqui na página 42, a gente tem as mudanças na paisagem. Gente, a mudança na paisagem ela pode acontecer de forma natural, ela pode acontecer de forma pela ação do homem, né, de forma cultural, pela ação do homem por demolição de construção civil, por construção de alguma outra coisa em um determinado local. Ela pode também ser de uma forma bem natural, por exemplo, um deslizamento por causa da chuva, por causa do terremoto, por causa do vento, né, que derrubou uma planta, tal. Então foi modificando aquela paisagem de forma natural. Beleza? Então isso você vai encontrar na página 41. Aqui a paisagem aqui lembra muito a nossa cidade, né? Esses caras cavando aqui, inclusive Pacaju está toda modificada, eles estão colocando uns canos por baixo, né? Que é para poder coletar essas águas que caem tanto do banheiro como a água da pia, a água das fossas, né? Vão ser coletadas e conduzidas a um local para ser tratada, né? Então futuramente até dizem que até 2030 todo o Brasil tem que estar saneado dessa forma, assim como os países desenvolvidos, né? Isso daí que eu acabei de falar está na 43. Outro ponto aqui, gente, eu vou só procurar. Gente, olha, a necessidade do homem registrar caminhos, registrar as características dos lugares, levou o ser humano, gente, a construir mapas, a registrar através dos mapas, a desenhar o local por onde ele passou, a forma, fazer a descrição do relevo, da hidrografia, né, das bacias hidrográficas, né, da parte de clima, dizer mais ou menos como é que é. Então não tinha não tinha outra forma melhor do que colocar isso no mapa, né? E a ciência que trabalha com isso, gente, é a cartografia, certo? Tem aqui na página 50. Você vai ver aí na página 50, vai localizar no seu livrinho e você vai ler, beleza? Que a cartografia ela trabalha com isso,
É uma forma de registrar todas as características de um lugar em um papel, né? Outro ponto aqui, gente, ó, na página 52. As primeiras representações mais exatas da superfície terrestre surgiram a partir das grandes navegações, quando eles começaram a utilizar a bússola, o astrolábio para poder se localizar onde eles estavam. Eles começaram a desenhar os mapas, né? Mais ou menos como é que era o mapa da Europa, o mapa da Ásia, da África. No caso, a África e a América, a Ásia eram continentes muito desejados por eles, né? Por conta de ter as especiarias, as coisas que eles queriam ter, né? Que lá na Europa não tinha. Então eles passaram a desenhar, mas utilizando vários instrumentos de localização, né? De medição de distância e tudo mais. Gente, quando você olha aí nessa página 57, você vai ver o seguinte, ó. Os elementos gráficos utilizados na elaboração de um mapa são fundamentais para que possamos, né, para que possam, né, transmitir, para que eles possam transmitir diferentes informações por meio desse tipo de representação cartográfica. Essas informações podem ser representadas por uma grande variedade de símbolos, cores, figuras geométricas, círculos, triângulos, né, pontos, traços, linhas, números, letras, entre outras representações. Então, assim, gente, eles utilizam muito cores, né? A cor também para poder localizar uma determinada coisa, entendeu? Por exemplo, floresta. Floresta eles colocam verde, né? O mar eles colocam azul, entendeu? A questão de tipos de. Deixa eu só dar uma pausinha aqui, gente. Acertei ainda, tá com problema ainda. Gente, só continuando lendo aqui essa parte aqui para vocês, para a gente finalizar. Ó. No entanto, para que os mapas possam ser bem compreendidos, foram criadas as convenções cartográficas, ou seja, algumas formas usuais de representar determinadas informações em um mapa. Aquela questão da cor que eu comecei a falar, né? O verde, eles colocam a floresta, o azul para indicar o lago, os oceanos, os rios, essas coisas. As linhas contínuas ou traçajadas para dizer vias de transporte e várias coisas, né? Mas assim, gente, o mapa ele tem a legenda, né? Qualquer coisa que você quer saber no mapa, você tem que olhar a legenda. Todo mapa ele tem uma legenda. Então você só vai entender o mapa, você só vai aprender a interpretar um mapa se você conseguir aprender a interpretar uma legenda do mapa. Todas as informações de um mapa estão na legenda, certo? Gente, foi um prazer, certo? O último videozinho aqui concluindo. Tô aqui muito cansado, gente. Tô lesado de cansado. 13 minutinhos e 37 segundos, gente. Eu agradeço muito. Espero que vocês curtam. Compartilhe, comente e se inscreva no canal, principalmente, gente, para ajudar, tá bom? Valeu, muito obrigado.